Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Gênesis, capítulo 22. Este tem sido um capítulo maravilhoso em que nós aprendemos sobre como Isaque é um tipo de Cristo e também vemos Abraão oferecendo-o como um sacrifício no Monte Moriá. Vamos começar nosso estudo de hoje, mas antes vamos pedir a orientação de Deus em oração. Pai querido, somos gratos por Tua Santa Palavra, porque podemos estudá-la e aprender sobre Ti. Que a Tua Palavra, Senhor, toque os corações daqueles que estão ouvindo o programa hoje e que seja uma bênção na vida de todos nós. Que possamos ser edificados através do estudo da Tua Palavra e que possamos aplicá-la em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós terminamos os versículos que mostram Abraão oferecendo Isaque sobre o altar. E agora vamos ver o que Deus fez. No versículo 11 lemos: O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E o anjo disse para ele não matar Isaque. Agora versículos 15 a 17. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Amados, quero lembrar que Deus não é devedor, não está em dívida com a pessoa que lhe obedece. Não devemos obedecer a Deus esperando receber algo em troca. Não devemos obedecer ao Senhor simplesmente porque esperamos uma recompensa no tribunal de Cristo ou porque esperamos obter alguma coisa nesta vida. Nós obedecemos ao Senhor porque é justo, porque é correto, é certo. Como a menina que veio falar comigo dias atrás e eu lhe disse para ler Efésios 6:1, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E então lhe perguntei, por que você deve obedecer a seus pais? E ela me disse, porque é justo. Então eu perguntei, e se você não obedecer a seus pais? E ela disse, isso é errado. Obedecemos porque é certo obedecer. Mas Deus nunca vai estar em dívida com um crente que o obedece. E o Senhor disse a Abraão, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Isso nos leva de volta ao capítulo 15 de Gênesis, na noite em que Deus disse a Abraão, no versículo 5, Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, Assim será a tua descendência. Isso aconteceria através de Isaque. Deus estava assegurando a Abraão que por causa de sua fidelidade e obediência, porque ele fez o que Deus disse para ele fazer, Deus lhe daria uma descendência numerosa. E em Gênesis 22, no versículo 18, ele diz, Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Como as nações da terra seriam abençoadas por meio de Abraão, Isaque e sua posteridade? Bem, amados, vamos ver na Bíblia. Como você já me viu dizer muitas vezes, a maioria dos escritores da Bíblia, com exceção de um ou dois, eram judeus. Os israelitas foram os depositários da palavra de Deus. Todos os profetas que escreveram a palavra eram judeus. No Novo Testamento temos as 13 epístolas que Paulo escreveu. E Paulo era um judeu. Deus foi muito bom para conosco quando levantou a nação de Israel. Deus disse a Abraão nos versículos 17 e 18 que ele seria ricamente recompensado por seu ato de obediência. Amados, Deus recompensa a obediência. Versículo 19. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Aqui não diz se Abraão discutiu o assunto com os seus servos. Eu não creio que ele tenha feito isso.
A Bíblia não fala nada sobre isso. No entanto, minha mente começa a fazer algumas perguntas especulativas e às vezes eu começo a usar a minha imaginação santificada, se assim posso dizer, e começo a ler nas entrelinhas, mas isso não é bom, amigo. Portanto, eu não sei se Abraão compartilhou isso com os servos ou não. Realmente, eu não sei. Vamos entrar agora em uma nova linha de pensamento. Dos versículos 20 a 24, e não está diretamente relacionado com o que vimos até aqui, exceto que temos uma continuação da família aqui. Versículo 20. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Milca era cunhada de Abraão. Ela casou-se com Naor, irmão de Abraão. E aqui diz: Você sabia que Milca teve filhos? Um se chama Uz e o outro Buz. Bem, não sei se eu daria estes nomes para os meus filhos, sinceramente, mas esses eram os nomes deles. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quéside, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Este ponto é muito importante porque Rebeca vai entrar em cena um pouco mais adiante. E Betuel gerou a Rebeca. Preste atenção nisso. E no último versículo diz: E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Bem, este é o fim do capítulo 22. E creio que o ponto aqui é a citação de Rebeca. Eu creio que esses nomes estão aqui porque Rebeca irá entrar em cena e desempenhar um papel importante nas próximas páginas e capítulos. Gênesis 23, versículo 1. E foi a vida de Sara 120 anos. Esses foram os anos da vida de Sara. Isso significa que ela viveu 37 anos após o nascimento de Isaque. Versículo 2. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Não é errado chorar e sentir dor quando alguém morre. Quando Paulo escreveu sua primeira epístola aos Tessalonicenses 4:13, ele disse: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele não está dizendo que você não pode sentir tristeza porque perdeu alguém, mas diz que não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Como cristãos, temos uma esperança além da sepultura, uma vida após a morte. O Senhor Jesus disse: Porque eu vivo, vós também vivereis. 1 Coríntios 15 nos dá um relato detalhado da ressurreição do corpo. O corpo será ressuscitado. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele disse no versículo 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, aqueles que são crentes ressuscitarão primeiro, quando Cristo vier. A tristeza e a dor de Abraão não são sem esperança. Abraão era crente, ele tinha esperança. Gênesis 23:3 lemos: Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Abraão testemunhou desta forma várias vezes. Ele sabia que esta terra não era sua habitação permanente, que estava aqui por pouco tempo, de passagem apenas. Em Hebreus 11 vemos que Abraão aguardava a cidade cujo construtor e arquiteto é Deus. Portanto, neste momento, Abraão se levantou e disse: Eu sou estranho e peregrino no meio de vós. E continuou falando: Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Era impensável deixar um corpo sem ser sepultado. Esse corpo iria se deteriorar, por isso enterrar o corpo sempre foi o costume. Bem, Abraão disse: Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Vamos continuar lendo os versículos 5 e 6. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor. Príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Em outras palavras, escolha o local desejado. E que testemunho de Abraão! Eles disseram: Você é um grande líder, o pai de nossa nação. Nós o apreciamos e você pode escolher o lugar que você quiser. Não importa quem seja o proprietário, nós daremos o lugar para você. O versículo 7, até o começo do versículo 9 diz:
Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Hede, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela. Abraão tinha pensado em um lugar calmo para sepultar Sara. Ele disse o lugar que gostaria, mas pertencia a Efrom, filho de Zoar, e pediu-lhes que intercedessem junto a Efrom para poder comprar a cova de Macpela. Vamos continuar lendo os versículos 10 e 11. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Ele falou diante de todas as pessoas como testemunhas, que lhe dava a cova de Macpela para enterrar Sara. Então o versículo 12 continua. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Ou seja, ele disse: Isso é o que a terra vale, mas isso não significa nada entre nós. Sepulta a tua morta. É uma bela maneira de tratar um homem cuja esposa havia falecido. Eles estavam juntos por um longo tempo. Sabe, a minha esposa e eu comemoramos nosso aniversário de 50 anos, mas Abraão e Sara tinham muito mais que isso juntos. Eu posso imaginar como Abraão deve ter se sentido. E as pessoas foram amáveis com ele. Versículo 16 lemos: E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Bem, Abraão não era um parasita, ele queria pagar pela terra. Sabe, e eu gosto disso, meu querido. Creio que podemos aprender uma lição muito útil aqui com Abraão. Abraão não foi considerado um parasita, queria pagar o que valia. Muitas vezes nós, como cristãos, fazemos errado em esperar alguém nos dar alguma coisa. Talvez alguém diga: Bem, como o mundo está tratando você? Bem, o mundo não está me tratando tão bem, mas o Senhor é muito bom para mim. Eu aprendi a trabalhar para Deus e Ele nunca me deixou faltar nada, e eu sou profundamente grato ao Senhor. Eu aprecio muito porque Deus proveu de maneira maravilhosa todas as minhas necessidades. Paulo escreveu em sua epístola aos Filipenses dizendo: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Não tudo o que queremos, mas tudo o que necessitamos. E Deus tem feito exatamente isso. Quando eu me tornei um filho de Deus, tornei-me um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. E meu Pai é rico, meu Pai Celestial é dono de tudo. Ele disse: Minha é a prata, meu é o ouro. E Deus me dá o que eu preciso, amigo. Deus nunca me deu riquezas porque Ele sabe a quem pode confiar riquezas, mas Ele tem sempre suprido todas as minhas necessidades. E eu tenho certeza que até o final da minha jornada aqui na terra, Deus proverá para mim. Eu gosto do que Abraão fez aqui. Aprenda a lição, amigo. Ninguém lhe deve nada e não seja um parasita só porque você é cristão. Não espere que os outros cristãos lhe deem algo de graça. Se você quiser comprar por um bom preço, tudo bem, mas não use o fato de ser um cristão para mendigar. Deus não aprecia isso. Bem, vamos continuar. Versículos 17 a 20. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et. Este é o final da vida de Sara, uma história impressionante, uma biografia tremenda. Houve alguns altos e baixos em sua vida, mas era uma mulher de grande fé e foi uma grande ajudadora idônea para Abraão durante todos os anos em que viveu com ele. E eles viveram muitas experiências maravilhosas. Viajaram com Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, e assim chegamos ao final da vida de Sara. No capítulo 24 temos o fim da vida de Abraão.
E começa assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Que maneira de deixar esta vida, amigo! Viver até a velhice, avançado em anos, e ser capaz de dizer: Deus me abençoou em tudo. Bem, eu não sou mais jovem, eu estou casado há 50 anos e talvez não tenho muito tempo de vida. Eu não me considero velho e avançado em anos, mas posso dizer que ao chegar ao fim da minha jornada terrena, que o Senhor tem me abençoado em todas as coisas. Deus tem sido tão maravilhoso comigo e também para minha mulher, e nós agradecemos profundamente sua bondade e sua misericórdia. Deus tem sido maravilhoso para comigo, para minha esposa. Bem, amigo, no próximo programa continuaremos com o capítulo 24 de Gênesis. E eu espero que você continue nos acompanhando nessa série. Tem sido uma grande experiência estudar esses 23 capítulos de Gênesis. Tenho aproveitado isso imensamente. Tem sido uma grande bênção na minha vida. Se Deus quiser, estaremos juntos em nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.